Uma das observações que eu faço é que às vezes nós falamos muito sobre a Bíblia, mas nós não nos aprofundamos em conhecer a Bíblia. E nós não precisamos apenas de conhecer sobre a Bíblia, mas nós precisamos conhecer a Bíblia, a própria palavra de Deus. Então hoje nós vamos fazer uma leitura dinâmica. E dinâmica significa uma leitura de forma bastante aberta da primeira epístola de Pedro. Eu gostaria que esse momento ajudasse os irmãos a se treinarem para o estudo particular, pessoal da palavra de Deus. Eu tenho observado que muitas vezes os crentes têm dificuldades para fazer o seu momento devocional. Eles têm dificuldades para fazerem o seu estudo pessoal da Bíblia. Uma das dificuldades é que as pessoas não reservam um tempo adequado para a leitura da Bíblia, para estudo da Bíblia. E então, às vezes, ao invés de estarem se aprofundando no conhecimento bíblico, eles voltam sempre aos mesmos textos, sempre ao Salmo 23, o Salmo 121, Romanos 8, 31 a 39, coisas assim, não é? Então nós não nos aprofundamos. E às vezes esses textos são tão conhecidos que nós apenas repetimos a leitura e não nos aprofundamos em conhecer mais aquilo que Deus está nos falando. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela mesma diz isso, e cada vez que nós a lemos, Deus está nos fazendo revelações novas. Ela é a única base de autoridade para a orientação da nossa vida. Nós dizemos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E é verdade. Nada mais tem autoridade na nossa vida, para orientar a nossa vida, a não ser a Bíblia. E qualquer pessoa que diga, olha, você deve fazer isso, então tem que abrir a Bíblia e provar, através dos princípios da palavra de Deus. Você só pode orientar a sua vida a partir daquilo que a palavra de Deus ensina, dos princípios da palavra de Deus. Se alguém disser, olha, eu tive uma revelação de Deus para você, não acredite, a não ser que a pessoa abra a Bíblia e lhe mostre na Bíblia que é esta a vontade do Senhor, porque nós não temos nenhuma obrigação de acreditar em ninguém que diga que teve uma revelação para nós. É a palavra de Deus, a autoridade para orientar a nossa vida. Por que você acreditaria em alguém que dissesse, eu tive uma revelação de Deus para você? E se a pessoa teve, por que Deus fez a revelação àquela pessoa e não fez a você? Você não tem o mesmo Espírito Santo? Então, a única regra de fé e prática, a única base de autoridade para a orientação da nossa vida é a palavra de Deus. E por isso o crente precisa buscar o conhecimento da palavra de Deus. E o crente, quando não busca o conhecimento da palavra de Deus, ele fica sem segurança. E ele é levado por qualquer vento de doutrina. E qualquer coisa que qualquer pessoa fala, ele já fica todo arrepiado e assustado. E daqui a pouco ele está desorientado. E a base tem que estar na palavra de Deus. Um outro motivo porque nós não aproveitamos, muitas vezes, e não temos treinamento para o estudo da palavra de Deus, é porque nós não nos preparamos para o estudo da palavra de Deus. Antes de começar o estudo da palavra de Deus, então busque ao Senhor em oração. Porque a iluminação para você entender a palavra de Deus vem do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo cuja inspiração orientou aqueles homens que escreveram a palavra de Deus. É o mesmo Espírito Santo que inspirou
os homens para escreverem a palavra de Deus, é o Espírito Santo que nos ilumina para entendermos a sua palavra. Então nós temos que buscar comunhão com Deus, para que o Senhor possa estar falando ao nosso coração, através da sua palavra. Nós vamos fazer isso agora, vamos pedir que o Senhor nos oriente. Vamos orar. Senhor, é a tua palavra, nós desejamos que tu estejas falando ao nosso coração, nos ajudando na interpretação da tua palavra, porque nós queremos andar de acordo com a tua vontade. Fala-nos e ilumina os nossos corações pelo conhecimento da tua verdade, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E na medida em que nós vamos conhecendo a verdade da palavra de Deus, nós vamos sendo libertos. Mesmo como crentes, nós estamos ainda num processo de libertação. Libertação de todos os equívocos que o inimigo tenta semear nas nossas mentes e nos nossos corações. E aqueles que não são crentes em Jesus serão libertos da escuridão da sua ignorância espiritual, de modo que possam conhecer a Cristo como Salvador e Senhor, vê-lo. Porque a palavra de Deus diz que o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz de Cristo. Mas Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O profeta diz: o meu povo está morrendo porque lhe falta o conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E o povo de Deus está sendo destruído porque falta o conhecimento da palavra de Deus. É isso que nós precisamos conhecer, a palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus. O Senhor Jesus, quando discutia com os saduceus, eles lhe propuseram uma questão, uma pergunta, e o Senhor Jesus, então, depois daquela questão que tentava demolir a doutrina da ressurreição, o Senhor Jesus responde aos saduceus: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E esse é o motivo porque tantas vezes nós erramos, porque não conhecemos as Escrituras, nem o poder de Deus. E às vezes há boa intenção, às vezes há boa vontade, mas há pouquíssimo conhecimento da palavra de Deus. E a falta de conhecimento da palavra de Deus tem levado muitas pessoas a erros, a equívocos que às vezes chegam a ser fatais na sua vida espiritual e trazem profunda infelicidade, porque não conhecem a palavra. Então hoje eu gostaria que nós fizéssemos uma leitura dinâmica da palavra de Deus. Não é uma mensagem, não é um sermão, mas é uma leitura da palavra de Deus, de modo que nós possamos ir aplicando esse texto. Vamos começar no início da epístola de Pedro. Eu até pretenderia que nós lêssemos toda a epístola. Eu não sei se vai ser bem assim, mas eu quero sugerir a você que você tenha a sua caneta ou lápis ou lapiseira na mão para marcar. Eu sei de algumas pessoas que argumentam que você não deve ficar riscando a sua Bíblia, sublinhando, marcando, botando asterisco e coisas assim. Há pessoas que pensam assim. Eu respeito esse tipo de pensamento, respeito. Entretanto, eu penso diferente e coloco a maneira como eu penso. Eu acho que é uma boa prática nós marcarmos na nossa Bíblia aqueles textos que vão nos impressionando e fazermos um estudo, e às vezes eu faço uma seta lá de cima até lá embaixo, vou fazendo referências, vou sublinhando, vou passando círculo aqui, passo quadrado lá, triângulo lá, asterisco aqui, ponho vermelho aqui, verde lá, azul lá, e a Bíblia vai ficando realmente colorida. Isso me facilita quando eu tenho que manusear com a palavra de Deus. É claro que temos que tomar cuidado. Um pastor, ele costumava sublinhar
na sua Bíblia os textos que mais o impressionavam no seu estudo devocional particular. E um dia ele estava orando a Deus e perguntando o que é que o Senhor estava esperando da vida dele. E o Espírito do Senhor falou ao seu coração e disse: você tem sublinhado esses textos todos na sua Bíblia, e você tem prestado atenção a todos esses textos. O que eu quero de você é que você comece a praticar os textos que não estão sublinhados. Quando eu falo que é uma boa prática nós sublinharmos alguns textos da Bíblia, marcarmos, eu não estou dizendo que só estes serão importantes. Toda a Bíblia é importante. Eu não estou dizendo que só esses serão importantes. Nós devemos praticar toda a Bíblia. Mas naturalmente que vocês já observaram que há crentes que usam uma Bíblia durante muitos e muitos anos, e se alguém abre essa Bíblia, parece que ela nunca foi aberta, porque ela está pouco manuseada. Talvez a página do Salmo 23 esteja mais amarela por causa dos dedos sujos que passaram ali tantas vezes, para lá e para cá. E às vezes as folhas estão tão coladas ainda umas nas outras que é preciso apelar para o expediente de dar uma molhadinha no dedo para poder abrir as páginas, não é? As folhas. Algumas páginas ficam muito amarelas e outras parece que nunca foram folheadas. Então, como está a sua Bíblia? Está bem marcada? Está bem manuseada? Esse é um bom teste para ver como é que você está convivendo com a sua Bíblia. Quantos de vocês trouxeram as suas Bíblias? Marquem aí 1 Pedro e levantem as suas Bíblias, quero ver. Deixa eu ver. Que bom, graças a Deus. É um mar de Bíblias, amém por isso. Quem tem a sua Bíblia, abra em 1 Pedro. Quem não tem, aproxime-se de um crente para acompanhar a leitura. Você tem a sua caneta aí? Orou? Então vá marcando, vá fazendo asterisco, círculo, riscando aí, sublinhando, coloca alguma coisa escrita do lado. Na minha Bíblia, permitam a referência pessoal, às vezes eu coloco assim, funciona, um ponto de exclamação, quando eu sei que toda a Bíblia funciona, mas alguns dos princípios da Bíblia que eu comecei a experimentar e comecei a ter experiências lindas com esses princípios, então eu coloco lá do lado, funciona, amém, amém? Então eu acho que isso nos ajuda a termos uma experiência viva com a palavra de Deus, não ficarmos apenas repetindo coisas, mas experimentarmos isso na nossa vida todos os dias. Eu creio que isso está faltando muito para nós, como crentes. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos peregrinos da dispersão, algumas versões que dizem da diáspora, isso se referia ao povo de Israel espalhado pelo mundo. Entretanto, a referência aqui inclui o povo de Deus, que é o Israel de Deus espalhado pelo mundo. Dispersão, normalmente na sua Bíblia estará com letra maiúscula, o nome próprio de um movimento, ou dispersão, ou diáspora. É um movimento inverso ao movimento que nós vemos hoje no mundo, o movimento chamado de sionista. O que é o movimento sionista? O movimento sionista é o movimento de retorno a Jerusalém. Jerusalém está sobre o Monte de Sião. O Monte de Sião é histórico e importante na vida espiritual do povo judeu. Então é um movimento de retorno a Jerusalém, de retorno a Sião. Por isso chamado movimento sionista. É o movimento que está acontecendo hoje no mundo, previsto nas Escrituras. Os judeus estão espalhados pelo mundo inteiro, é verdade? Eles estão na Europa, estão nos Estados Unidos, estão na América Latina, estão na Ásia, estão na África, estão em todas as partes do mundo. Esse é o movimento de dispersão, chamado diáspora. Mas a palavra de Deus diz que vai haver um movimento de retorno dos judeus a Jerusalém, a Sião, e é o movimento sionista. Pedro está escrevendo ao povo de Deus que está espalhado no mundo, mas que um dia voltará a Sião, aos peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, regiões especialmente da Ásia Menor, eleitos segundo a presciência de Deus Pai,
na santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Eleitos é uma palavra que tem suscitado muita discussão, é uma doutrina bíblica. Nós somos eleitos de Deus, fomos escolhidos por Deus, mas isso não significa que Deus escolheu alguns para a salvação e outros para a perdição. A verdade da eleição é uma verdade bíblica cristalina, ela está em muitas partes das Escrituras. Mas ao mesmo tempo, há uma outra verdade paralela a esta, que é a verdade do livre-arbítrio de todo ser humano. Todos os homens têm livre-arbítrio, e por isso têm responsabilidade. O que significa? Deus nos escolheu para a salvação, mas Deus também nos deu a todos os seres humanos liberdade para aceitar a Cristo ou rejeitar a Cristo. E as duas verdades são verdades das Escrituras. Mas os teólogos mais prudentes e equilibrados reconhecem que essas duas verdades não têm muita facilidade para serem conciliadas na nossa mente humana. Nós não conseguimos entender e conciliar de forma lógica, mas as duas são verdades, e são verdades grandes da palavra de Deus, e que só na mente de Deus é que podem ser conciliadas. Então temos que aceitar as duas, e aquilo que não podemos explicar, nós temos que deixar por conta da soberania de Deus. Deus é soberano, mas o homem é livre. E essas duas verdades, elas só são conciliadas na mente de Deus. Portanto, se você quer defender a predestinação, só a predestinação, fatalmente você estará argumentando que o homem não é responsável por não se salvar, aqueles que não se salvam. Porque se Deus é soberano e Deus escolhe quem vai ser salvo e quem não vai ser, então não há responsabilidade. E se você só defender o livre-arbítrio do homem, você nega uma outra doutrina da Bíblia, que é a doutrina da eleição. Deus elege para a salvação, Deus nos elege para a salvação. Então você nega essa doutrina, e essa doutrina é verdadeira, está aqui na Bíblia. E é uma discussão muito grande hoje, e alguns pregadores estão gastando muito dinheiro, sustentando seus programas na televisão e seus programas no rádio, para brigarem com relação a essas coisas. A Bíblia diz que ao bispo não convém que ele seja dado a contendas, que não produzem a edificação dos ouvintes, mas trazem confusão. E geram confusão na mente dos incrédulos de modo particular também. E geram confusão e geram depressão na mente e no coração de muitos crentes em Jesus Cristo. Então, a única maneira como nós podemos conciliar isso é aceitar que essas duas verdades são verdades. Deus é soberano e Ele tem nos elegido para a salvação. Segundo, o homem é livre para escolher Cristo ou rejeitar Cristo, aceitar ou rejeitar. E essas duas coisas são verdade. Nós não conseguimos conciliar na nossa mente, mas Deus tem colocado essas duas coisas como verdade. A alma que pecar, essa morrerá. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. Sois eleitos de Deus, geração eleita, sacerdócio santo. E por aí vamos em tantos outros textos das Escrituras. Mas há uma coisa que normalmente as pessoas que andam discutindo essa questão da predestinação não têm levado em conta. Para Deus não existe passado, presente ou futuro. O que diz a Bíblia? Em Hebreus 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O próprio nome de Deus, Jeová, vem do chamado tetragrama sagrado, as 4 letras sagradas do hebraico. Yavé, isso é um verbo no hebraico. Esse verbo é o verbo ser, é o verbo mais importante. E Yavé pode ser traduzido como eu era,
mas também pode ser traduzido no presente, eu sou. Lembram-se como Deus se apresentou lá para Moisés? Eu sou. Mas aquela palavra eu sou podia ser traduzida também eu era. E também pode ser eu serei. Então, Deus era, é e será. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Deus simplesmente é. Para nós existem categorias de passado, presente e futuro, categorias de tempo, de espaço. Para Deus não existe. Você está aqui, você tem dia, noite, por quê? Porque numa hora, a face da terra onde nós habitamos está de frente para o sol. E na outra parte do dia está de costas para o sol. E ela gira em torno de si mesma, em torno do sol. E assim se fazem as estações do ano e assim por diante. Para Deus não existe nada disso. Deus é infinito. Para Deus não existe um ano, um dia. Deus é eterno. Para Deus só existe eternidade. Nós não conseguimos entender isso, porque nós somos limitados e humanos. Para Deus não existe nada disso. Então, para Deus não existe, por exemplo, o dia do juízo vai e vir. Essa é uma linguagem para nós entendermos. Para nós está no futuro. Para Deus a coisa já é. Deus já sabe quem é salvo, quem não é salvo. Deus já sabe quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Deus já sabe todas as coisas. Deus não precisa ficar esperando que aconteça para nós. O que diz a palavra de Deus? Para Deus, um dia é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Não é verdade? Não é isso que diz a palavra de Deus? É isso. Para Deus não existe essa diferença. E Pedro então diz, eleito segundo a presciência de Deus. Quer dizer, Deus já sabe tudo antecipadamente. Antes de acontecer para nós, Deus já sabe tudo. Então, para Deus não há nenhuma dificuldade nisso. E quando nós entendemos essa dimensão do caráter de Deus, a sua eternidade, então fica um pouco mais simples de nós entendermos que para Deus não há mistério nenhum. Simplesmente Ele já sabe quais são salvos e quais não são salvos. Nós é que não sabemos, porque para nós está no futuro, mas para Deus não há presente, passado ou futuro. Ele simplesmente é. Dá para entender isso, irmãos? Difícil às vezes, não é? Porque a nossa mente é muito limitada. Mas o pastor já pregou sobre isso no domingo de manhã, aqui há alguns meses, não é? Eu estou voltando a esse assunto, porque Pedro nos faculta a voltar a esse assunto. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito. Somos santificados pelo Espírito, e essa santificação significa fomos separados por Deus e para Deus. Ser santo significa ser separado, consagrado. Os nossos filhos são santos, porque quando eles nascem, nós declaramos que eles pertencem ao Senhor. Eles são carimbados pertencendo ao Senhor. E quando nós nos convertemos a Cristo, então Deus declara que nós pertencemos a Ele, somos carimbados. E agora vamos viver para a sua glória, não vamos servir mais ao mundo, nem ao pecado. Isso é santificação. E agora somos santificados porque o Espírito Santo é o selo de Deus na nossa vida. Ele nos dá o Espírito para dizer, vocês são meus, eu tenho colocado o meu Espírito em vocês. Por isso vocês são meus, santificados no Espírito, Espírito Santo, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Nós somos separados para Deus, para sermos obedientes e para sermos cobertos. A aspersão é sangue por cima, somos cobertos pelo sangue de Jesus Cristo, protegidos por esse sangue. Como o povo de Israel, as famílias de Israel foram protegidas lá no Egito, no dia em que o anjo da morte veio e a praga dos primogênitos alcançou todas as famílias do Egito. Mas o povo de Deus estava protegido pelo sangue do Cordeiro com o qual eles haviam pintado os umbrais das suas portas. Agora a saudação, graça e paz vos sejam multiplicadas. Essa é uma saudação bíblica, graça e paz, é bíblica. Isso não significa que nós só podemos nos saudar assim. Há muitas outras saudações que são usadas na Bíblia.
Jesus ensinou: paz seja convosco. Se nós vamos ser literalistas, nós vamos dizer que tem que ser como Jesus ensinou: paz seja convosco. Alguns irmãos em algumas denominações saúdam a paz do Senhor, amém. Mas não significa que nós somos obrigados a nos saudar desta maneira, mas também não somos proibidos de nos saudar desta maneira. Agora, se você usa esse tipo de saudação para catucar o irmão, então você não quer paz nenhuma, você quer é briga. Então é uma hipocrisia dizer a paz do Senhor. Mas o problema é que nós gostamos de rotular as pessoas, não é verdade? Gostamos de rotular, rótulo. E uns dizem: esse negócio é de pentecostal, graça e paz, que coisa. Agora, não, por que não pode usar? Pode usar sim. Aí alguém vai dizer: mas pastor, isso é um perigo, o senhor já pensou? Sabe o que acontece? Sabe qual é o perigo, irmãos? O perigo é falta de maturidade. Um povo que o pastor tem que dizer qual é o comprimento de vestido, de saia, de bermuda, que pode usar ou que não pode usar, é um povo sem maturidade. Um povo que o pastor tem que ficar fiscalizando se dá a paz do Senhor ou se não dá a paz do Senhor, é um povo que não tem maturidade nenhuma. Não tem maturidade nenhuma. E o povo de Deus tem que ter maturidade. Esse patrulhamento, ele acontece por falta de maturidade espiritual. Sabe disso? É isso. E quando nós temos maturidade espiritual, irmãos, então nós sabemos discernir. Sabemos fazer diferença entre uma coisa e outra. Não é? Nós sabemos o momento em que convém, a hora, a situação em que convém, o lugar em que convém. E muitas vezes a Bíblia usa graça e paz. Alguns irmãos usam esse cumprimento, mas não significa que todo mundo agora tem que responder. E se responde boa noite: poxa, mas você não é crente? Nada disso. Boa noite, bom dia. Lá na Rússia, no domingo da ressurreição, e até em todos os domingos, em muitas regiões, eles se saúdam dizendo: Cristo ressuscitou, ou então Cristo está vivo, amém. É uma outra saudação. Dá para entender? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Essa palavra regeneração às vezes não é muito entendida, mas regenerar. Quando você foi cortar, ralar queijo, aquele ralador, aquele que tem uns espetinhos assim, você foi ralar queijo. Eu é que não como mais esse queijo. Queijo misturado lá com sei lá o que, impressão digital, não é? Aí você perde a pele, perde um pedaço lá do dedo, não é? Coloca curativo, chama o enfermeiro, coloca curativo e tal, acontece e tal. Daqui a alguns dias está tudo bonitinho de novo. O que é isso? Regeneração. Nosso organismo foi criado por Deus com essa capacidade regenerativa, não é? É isso que o Senhor faz na nossa vida. Nós andávamos caindo aos pedaços, Ele nos regenera, Ele cria em nós, Ele faz de nós novas criaturas, Ele cria em nós uma nova vida. Nós somos restaurados, regenerados. Nós que havíamos sido mutilados pelo mundo, pelo pecado, não é verdade? Mas nós somos regenerados. Pedaços que foram arrancados do nosso coração, da nossa vida, são regenerados, restaurados pelo poder do Espírito Santo. E Ele nos regenerou para uma viva esperança. Agora, se vocês quiserem, percebam como Pedro, tanto na primeira quanto na segunda epístola, vai falar de esperança. Uma das coisas muito importantes na teologia de Pedro é a esperança. Outra coisa muito importante é graça. Então vocês vão observar, e essa é uma maneira muito, muito oportuna, muito boa de se estudar a Bíblia.
Observar uma forma, por exemplo, observar as palavras que são mais usadas. Deus está insistindo em algumas ideias, Ele está querendo chamar a nossa atenção para alguns aspectos importantes dos seus princípios, não é verdade? Então você vai ver que às vezes surgem esboços incríveis aí na sua Bíblia. Se você marca, talvez você nem vai precisar muito mais da sua revista da escola bíblica, ficar lendo lá, blá, 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 não é? Estude a Bíblia, estude na Bíblia, marque lá, risque lá, asterisco lá, puxe de lá para cá, estude as referências, não é? É muito bom a gente ler o livro todo da Bíblia. Talvez você não leia a Bíblia em um ano, mas você pode ler às vezes 10 vezes a carta de Pedro, a primeira, depois a segunda, conhecer a linguagem de Pedro. Vou conhecer um pouco mais de Pedro lá no livro de Atos, e eu vou concatenar alguma coisa com a sua linguagem aqui. Vou conhecer um pouco mais de Pedro lá no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, porque Marcos provavelmente escreveu o Evangelho a partir de relatos que ele pegou com o apóstolo Pedro. Pedro nessa epístola vai chamar Marcos de seu filho, não é? Meu filho Marcos. Então é uma porção de coisas que a gente vai começar a ver, que alguém já disse, a Bíblia se explica a si mesma. Ah, mas eu não consigo entender, eu tenho tanta dificuldade para entender. Irmão, vai lendo. Talvez há coisas que você não vai entendendo, mas o que você vai entendendo já é uma bênção. Outra coisa, a Bíblia diz lá no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então esse sujeito não dorme? Sua lei medita de dia e de noite? Ele não dorme? Assim não dá, pastor, vai ficar fanático. A sua lei medita de dia e de noite. E alguém disse que 2 noites que você passe sem dormir, você começa a ter certos devaneios que se comparam ao efeito do LSD, que é um entorpecente, não é? Então ele não dorme mais, medita na sua lei de dia e de noite. Não é que ele lê a Bíblia e depois fica mastigando aquilo. Vocês lembram como é que é? Os animais, alguns animais fazem a sua digestão pelo processo de ruminação. Eu vou explicar o processo. Vai lá dentro, engole tudo. Depois ele traz tudo para a boca de novo e mastiga tudo de novo e saliva bem. E aquele caldo verde é a salivação do animal, não é? É a digestão. Ele rumina. Tá? Então quando você ouve a mensagem, quando você lê a Bíblia, você volta aquilo tudo e mastiga bem, rumina aquilo, e aquilo vai entrando, aquele suco vai entrando no seu sangue, nas suas entranhas, e aquilo vai vitaminando você. E de noite, quando você dorme, o seu subconsciente está ruminando aquilo, ruminando. E é bem provável que você vai ter menos pesadelos e mais sonhos agradáveis. Amém? Porque você está ruminando a palavra de Deus. É isso aí? Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O poder da ressurreição. O mesmo poder da ressurreição, o poder no qual nós vivemos, a ressurreição de Cristo. O poder da ressurreição é que o fato de Jesus Cristo ter ressuscitado dos mortos revela o seu poder sobre a morte, e isso nos traz viva esperança. Por quê? Porque nós sabemos que mesmo que morramos pela fé em Cristo, nós vamos ressuscitar. Isso é uma viva esperança eterna, que transcende a morte, que transcende os limites desta vida e desse mundo. Amém, irmão? Amém. Para uma herança incorruptível. Herança é uma outra ideia importante para Pedro. Herança é provisão que alguém deixou em favor do outro. Herança
alguma coisa que alguém deixou para o outro. Isso significa Deus recolheu as bênçãos do Evangelho através da morte de seu Filho na cruz do Calvário, e Ele deixou todo esse tesouro, toda essa herança para preencher as nossas necessidades todas as nossas carências, e mais, para toda a eternidade esta herança vai nos sustentar. A herança de Deus, e é uma herança incorruptível. O que é uma coisa corruptível, uma coisa que se corrói, uma coisa que enferruja, uma coisa que se gasta, que se desgasta, é uma coisa que perde o valor. É como o cruzeiro, mas é também como o dólar também perde o valor, o ouro também perde o valor, são coisas corruptíveis. Mas a herança de Deus para nós em Cristo Jesus não se corrompe, não perde o valor, pode passar toda a eternidade, e nenhuma inflação vai conseguir corromper essa herança que o Senhor tem nos garantido. Amém? Incontaminável essa herança, ela não pode ser contaminada, não há cólera, nem AIDS, nada pode contaminar essa herança, nada pode prejudicá-la, nada pode adoecê-la. O que mais? Imarcessível, quer dizer, não murcha, não é como aquela flor que você colhe hoje e amanhã murcha. Pedro vai falar disso no final do capítulo 1, no versículo 24, porque toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva, secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Que texto é esse das Escrituras? Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versos 6 a 8. É citação de Isaías que ele está fazendo aqui. Então, a herança de Deus não murcha, está reservada nos céus para vós, reservada, está lá, ninguém pode roubar de lá, ninguém pode tirar isso de você. Pela fé em Cristo você tem esta herança reservada nos céus, que pelo poder de Deus sois o quê? Guardados. Irmãos, isso aqui é fantástico, não é? Nós somos guardados pelo poder de Deus. Quando você aceita Cristo, a salvação é eterna, e você é guardado agora pelo poder de Deus. Deus o cobre com seu poder, e você isso significa preservado, guardado. É aquele ensino de Paulo na sua carta aos Colossenses, no capítulo 3, verso 2. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus, nós somos preservados, guardados, nós estamos aqui nas mãos do Senhor. A nossa salvação não pode ser atingida, está guardada para nós, e nós estamos guardados, mediante a fé, pela fé no Senhor, para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo. E essa salvação é uma realidade já, mas num certo sentido ela é uma esperança futura, porque ela só vai alcançar a sua plenitude, só vai se revelar na sua plenitude quando o Senhor Jesus vier. Então nós vamos tê-la toda. Os teólogos dizem que nós fomos salvos, nós somos salvos e nós seremos salvos. As três coisas acontecem, né? Nós fomos salvos, nós somos salvos e nós seremos salvos. Agora ele diz, na qual exultais, quer dizer, nesta salvação vocês exultam, isto é, vocês se alegram, vocês celebram, vocês festejam. O culto é uma celebração da salvação. E os irmãos lembram que às vezes o pastor dá a oportunidade aqui: irmãos, vamos nos congratular uns com os outros pela salvação que temos em Cristo. Nós exultamos nessa salvação, nós festejamos essa salvação. Exultais, ainda que agora por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristados por várias provações. Ele começa a tratar do caso de que esses crentes estavam sendo perseguidos, estavam passando por problemas,
e ele diz: olha, é por um pouco de tempo que vocês estão passando por essas provações, mas isso é necessário que vocês passem. E ele vai dizer necessário para quê? No verso 7, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quer dizer, vocês estão sendo provados, vocês estão sendo perseguidos, vocês estão passando por problemas, mas isso é uma provação da fé de vocês, e vocês precisam enfrentar isso, para que o nome de Deus seja glorificado na vitória que Ele vai dar pelo poder dEle na vida de vocês, para vocês serem guardados para essa salvação. Amém, irmãos? Essa é a segurança do crente em Jesus Cristo. Nós não somos salvos pelas nossas obras, nós não somos salvos pelos nossos merecimentos, nós somos salvos pela graça de Deus, e somos sustentados e guardados pela graça de Deus. E essa graça de Deus é alguma coisa muito presente na teologia de Pedro. Nós vamos vê-la na sua primeira ocorrência mais explícita no verso 10. Desta salvação inquiriram e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que para vós era destinada. Graça de Deus, o favor de Deus, esse amor grandioso pelo qual Deus nos salvou, ainda que nós não merecêssemos nada disso. Nos salvou porque Ele, na sua graça, quis nos alcançar. É um Deus maravilhoso, e isso que deve nos fazer, irmãos, sair por aí e pregar para as pessoas que há uma esperança em Cristo, que há uma nova vida em Cristo, que há libertação em Cristo.